Olá, boa tarde, não, boa noite já. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, bem-vinda, bem-vindo todos. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, a doutora Luciene, minha mãe, que saudade! Os nossos queridos pacientes, doutora Mônica, fonoaudióloga, doutora Joelma, que bom! Mande um monte de coraçãozinho aí para nós do ladinho aí no seu celular. Isso, manda coração, coração, coração. A doutora Daniela Sela, de Joinville. E mande um aviãozinho aqui convidando as pessoas. Convidando. Isso, vários corações! Muito bem! Olha, hoje quem vem falar com a gente é uma pessoa muito especial, que é a doutora Patrícia Faro, uma grande amiga, e tenho muita admiração por ela, então já já eu a chamo. Convide 5 amigos que interessem nesse tema maravilhoso, que é fonoaudiologia, aplicado também com a ortodontia infantil. Vamos falar de ortodontia, ortopedia e miofuncional, mas com a abordagem oromiofuncional da fonoaudiologia. E é muito importante porque nós vamos falar de distúrbios respiratórios do sono, principalmente respiração oral, ronco, e como é importante tratar esse tema na infância, né? Como é importante tratar e controlar na infância. Que bom, muitas fonoaudiólogas, bem-vindos! E nós vamos falar também sobre o teleatendimento que a fonoaudióloga faz como um diferencial para atender os seus pacientes à distância. Nós também, na ortodontia, na odontopediatria, temos muitos pacientes que moram no interior, moram fora do país e precisam dessa atenção, né? Precisam muitas vezes, às vezes eu fico atendendo os meus pacientes, 10, 20 pacientes por dia, para fazer a motivação dos aparelhos, para ver como é que tá o sorriso, para fazer uma avaliação do sono. Então é sobre isso que nós vamos falar também. Convide os seus amigos, os seus profissionais de saúde, e eu vou convidar a minha querida amiga, fonoaudióloga, palestrante internacional, consultora e também ela faz bastante teleatendimentos de fonoaudiologia, a parte oromiofuncional, de uma forma muito dinâmica, de uma forma surpreendente e que tem muito para nos ensinar. Então, eu vou convidar a professora Patrícia Faro. Achei! Olha, que a professora Patrícia Faro me conheceu faz uns 3 meses, mas que eu já admiro ela, que eu já admiro, já faz uns 5 anos que eu tento dar um curso com essa mulher, porque ela não tem tempo não, gente. Vamos ver se ela está conseguindo conectar aí. Marina, olha se eu fiz tudo certo aqui, conectando. Vamos lá, gente, manda muito coração aí, mandem muitos corações para a professora Patrícia Faro entrar. Essa grande oportunidade. Isso, muitos corações! Muito bem! Parabéns! Conectando. Ai, doutora Patrícia, eu tô aqui te esperando, já te convidei, você está aí, a internet vai nos ajudar hoje. Direto do consultório, porque em casa, você sabe, 3 crianças, não é fácil fazer uma live. Mas vai ser uma super experiência, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou convidar de novo. Agora foi. Isso. Aê! Mais corações, gente. Eu estou muito animada para estar aqui com vocês. Vou aprender muito com vocês. Gostaria de pedir para... Deixa eu ver a internet está conectada. Olha, o Francisco dos Estados Unidos nos assistindo. Que grande prazer, Francisco. Bem... Ela subiu agora, não está de novo.
Só mais um minuto, gente, que a gente já está conseguindo conectar com a doutora Patrícia Faro. E muitas pessoas, que bom, convide mais amigos de vocês, mais profissionais de saúde. Pergunte à doutora Patrícia Faro como está a internet dela, que aqui está tudo ok. Deixa eu ver a internet daqui. A Delvânia, fonodióloga também. Vamos fazer de novo uma conexão telepática com a doutora Patrícia Faro. Eu estou aqui de novo. Doutora Daniele de Rio. Ufa! Tive que mudar de lugar, que não queria pegar. Caramba! Vamos lá. Você tá aí toda poderosa, abençoada. Ó, desculpa, é que eu não tava querendo pegar, então eu tive que mudar de lugar. Vamos ver se aqui vai dar Tá certo. tudo bem. Tá tudo bem. Isso é muita emoção da gente estar juntas. Eu que agradeço, que delícia. Quero, antes de começar, doutora Patrícia, agradecer a Deus a oportunidade da gente estar junto nesse dia especial, dia 7/5, dia de muita proteção, de muita saúde para todos. E eu peço a Deus que nos dê força, sabedoria e que a gente possa nos unir, porque a união, ela é uma grande oportunidade de expansão em todos os sentidos. Eu falo que você tem escolhas. Você vai aprender e guardar para você, ou você vai aprender com muitas pessoas e vai compartilhar. E a minha missão é compartilhar tudo que eu aprendo. Pode ser na área de odontologia, eu amo a fonoaudiologia, gosto muito da parte espiritual. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Quero te dizer isso de todo o coração. Convide mais pessoas, mais profissionais, e eu vou me apresentar. Posso apresentar primeiro, doutora? Eu já te apresentei, já te elogiei. Então, Obrigada. por nada. Eu sou Paulene Cardoso, eu sou mãe, tenho 3 filhos, um de 12, um de 10 e um de 3 aninhos. Eu sou ortodontista, especialista e mestre já há 22 anos e trabalho na clínica Icel Kids com 10 odontopediatras e ortodontistas. Então, isso é um grande prazer, com fonoaudióloga, psicólogo, fisioterapeuta. Então, é uma equipe multiprofissional. Eu tenho muito que agradecer a minha mãe, que é essa grande mulher inspiradora. E eu sou presidente da Academia de Distúrbios Respiratórios do Sono. Eu senti assim no coração em a gente se unir para formar uma equipe de multiprofissionais que trabalhem com protocolos diferentes, com filosofias diferentes, mas que tratam de forma uno, tratar a criança, o adolescente, o adulto, para prevenir, tratar e acompanhar os distúrbios respiratórios do sono. Então, é uma rede multiprofissionais onde a gente vai tratar, principalmente na infância, que é o meu foco. Eu sou professora de ortodontia infantil, então meu foco é tratar e eu amo tratar as crianças. E a minha experiência é ortodôntica, ortopédica e principalmente miofuncional. Então eu já trabalho com os aparelhos de sono para criança e quero honrar e agradecer o professor Bergerson, que ele é um grande pesquisador americano com enorme experiência e é por isso que eu estou aqui para compartilhar também não só a minha experiência clínica, científica, mas a experiência dele. Então, muito obrigada. E vou passar para a doutora Patrícia Faro para ela se apresentar. Já fiz vários elogios. Então, é com você. Eu sou fonoaudióloga, sou mãe do Pedro Henrique e do João Vitor, que já estão lá com seus 28, 29, 27. Eu já estou errando a idade dos filhos, olha isso. Tudo já veioca, tal. Sou muito feliz na fonoaudiologia. Quando eu vejo alguém desistindo da fonoaudiologia, eu sou a primeira a ir lá e assim, falar, gente, não desista, a fonoaudiologia é a coisa mais linda do mundo. Às vezes é um olhar diferente que você tem para a fonoaudiologia. E assim como você, adoro estudar e adoro compartilhar meu conhecimento. Eu sou conhecida, até o pessoal fala,
por não guardar conhecimento. Então, se me perguntam e eu sei, óbvio que eu vou responder, mas também tenho a maior tranquilidade de falar quando eu não sei sobre determinado assunto, né? Porque eles também começam a achar que a gente sabe de tudo, porque é professor e já está dando aula há muito tempo, enfim. Eu trabalho com ortodontia já desde o meu segundo ano da faculdade, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com a Silvana Marzotto, numa clínica só de dentistas, de ortodontia. Daí, na época, estava começando essa parte de ortopedia funcional, enfim, dos maxilares, a qual eu me identifico demais. Não só pela questão da ortopedia funcional, mas porque eu tenho uma visão da reorganização neurológica. Eu fiz reorganização neurológica com a Beatriz Padovan. Então, quando eu pude assim entrar mais a fundo na ortopedia funcional, eu vi o quanto que a gente tem para dar assim de o quanto a gente pode fazer pelo paciente, uma vez que nós estamos sempre pensando nos exercícios oromiofuncionais com o objetivo de melhorar as funções desse sistema. Então, eu fico muito feliz de poder dividir essa live com você, fico muito feliz pelo convite. Fizemos recentemente lá em Goiânia, né? Aí em Goiânia, que eu estou em São Paulo, eu estou em Campinas, aliás, e já fizemos aí sobre o distúrbio respiratório do sono na infância, o que me deixou muito feliz pela participação e a oportunidade de ouvir vários colegas de diversas áreas falando sobre esse tema tão lindo, tão maravilhoso, que as pessoas às vezes acham que é uma coisinha que vai passar e de repente o seu filho pode estar com uma apneia do sono, ele pode estar com um comprometimento muito maior e vai comprometer aí o crescimento crânio-facial, a sociabilidade, enfim, tudo, né? Mas vamos que vamos, já falei demais. Pronto. Que bom. Doutora Patrícia, eu vou compartilhar essas lives que nós estamos fazendo, realmente é para compartilhar as experiências, que eu acho que isso é riquíssimo. E vou mostrar aqui na tela do meu computador um resumo que eu gosto muito de mostrar, porque facilita muito a nossa integração, se você me permitir. Quero agradecer a todas as professoras daí de São Paulo, agradecer a professora Márcia Mancuso e vários outros professores, pacientes que estão assistindo, várias fonoaudiólogas, muito obrigada. Convide mais 10 amigos para a gente compartilhar essa experiência, tá bom? Então, eu vou aqui na tela do meu computador mostrar um pouquinho para vocês a nossa realidade. Então, a criança que muitas vezes nos procura é uma criança que tem hábito por chupeta, dedo, mamadeira, interposição de língua, ou por sucção de língua. E esses hábitos, a criança aprende a respirar pela boca. E isso traz muitas consequências, tanto na mordida aberta, mordida cruzada, ao ponto de uma criança com 8 anos ter uma mordida aberta de 8 milímetros, uma mordida cruzada posterior, uma postura de língua baixa. Muitas vezes, não só devido aos hábitos bucais, mas também devido ao padrão genético ou atresia maxilar, que por muitas vezes ela ocorre devido a uma obstrução respiratória. Então, a criança que tem obstrução respiratória, seja por a maioria das crianças, amígdalas hipertrofiadas, ou hipertrofia de adenoide, ou outras obstruções na narina, isso vai prejudicando a respiração e a criança pode ter também um overjet, que são os incisivos para fora, e um retroagnatismo mandibular. Esse retroagnatismo mandibular, também devido à parte genética, pode prejudicar, principalmente a criança que às vezes ela respira pela boca. Em consequência, devido aos problemas alérgicos também, ela pode roncar e até mesmo a obstrução mais severa, que seria uma apneia. Associado a isso, a criança também ela pode ter sinais e sintomas como o bruxismo associado, a enurese noturna e crianças também que isso pode estar associado ao refluxo e muitas vezes a criança pode ter também pavor noturno e outras parassômias, como a criança que tem sonambulismo, cansaço diurno, porque ela tem um sono muito fragmentado devido ao ronco, a síndrome das pernas inquietas e várias outras consequências dos distúrbios do sono.
E o professor Bergson, na pesquisa dele, mostra que a cada 10 crianças, 8 apresentam algum sinal e sintoma de distúrbios respiratórios do sono. Então, isso é muito grave. Então, o diagnóstico é o principal. O diagnóstico nós fazemos muito com o paciente, com uma anamnese. Existem várias anamneses e questionários do sono, como os questionários de Epworth, Pittsburgh, muitos questionários da USP também. A professora Daniela Garibe falou isso muito bem sobre os distúrbios respiratórios do sono. E nós utilizamos a nossa experiência com o questionário da Health Start, que é o questionário publicado pelo professor Bergson em 2015, 2016, o qual eu tive a experiência de estar com o pesquisador do sono e fazer pesquisas com ele. E esse questionário nós adaptamos para a realidade infantil. E a realidade infantil tem a ver com hábitos bucais, distúrbios do sono e muita função. Então, é muito importante integrar com o diagnóstico de uma fonoaudióloga para eu poder ter realmente um diagnóstico diferencial. E é claro que a gente tem, com certeza, que pedir exames complementares, como uma radiografia, uma teleradiografia, para avaliar a nasofaringe e a orofaringe, mas também, quando a criança tem um ronco, uma apneia, muitas vezes a criança que tem, às vezes, um problema de deformidade crânio-facial ou genético, ou muitas vezes uma apneia devido à obstrução de adenoide. Então, nós temos que pedir a polissonografia infantil. Isso faz parte do protocolo da ABSONO, da Associação Brasileira do Sono. Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico, os exames complementares, mas o principal, encaminhar para uma fonoaudióloga ou uma psicóloga se já tiver alterações comportamentais e emocionais, como a criança que tem déficit de atenção, desatenção, hiperativa ou algum outro problema neurocomportamental. Então, tem que ser integrado de forma multiprofissional. Também com fisioterapeuta, que nos ajudam demais no novo padrão respiratório. Então, gostaria de saber da professora Patrícia Faro como é o diagnóstico, como são os questionários que ela utiliza na parte de fonoaudiologia. Só que eu vou entrar ainda numa coisa que eu achei bem bacana que você falou, né? Nós temos um estudo publicado que a grande maioria das crianças diagnosticadas com transtorno de atenção, né, o déficit de atenção, o TDAH, eles são, na verdade, respiradores orais. E como eu trabalhei com criança desde os meus 14 anos ali, uma das coisas que eu fazia muito era a prática respiratória. Então, não existe criança que aquela criança vai que dá maior trabalho para o professor, né? É aquela criança que não está respirando bem pelo nariz, tem rinite constantemente, ela tem uma dificuldade ou asma, bronquite, alguma coisa que faça com que a oxigenação do cérebro não se dê de forma adequada. Então, antes de encaminhar aí para um neuro, alguma coisa mais efetiva, eu falo assim, sempre veja como está respirando a sua criança. Né? Porque a forma como ele está respirando pode e com certeza vai atrapalhar toda a concentração desta criança. Então, quando a criança chega no consultório com a síndrome do respirador oral, por exemplo, uma das coisas que nós verificamos muito é a postura do paciente. Então, já na postura, né, corporal, porque nós trabalhamos com cabeça e pescoço, mas assim como a gente pensa em Brode, que trabalha a caixas de equilíbrio, ou mesmo crescimento crânio-facial de Enlow, nós podemos levar em consideração que nós somos caixas de equilíbrio, ou seja, músculos interligados. Sendo assim, eu não posso verificar só cabeça e pescoço, porque eu já estarei errando. Eu não vou acertar no meu diagnóstico. Eu tenho que ver como é que está a posição dos pés, como é que está o quadril, como é que estão os ombros, como que esse indivíduo funciona como um todo, em termos de postura. Porque uma das coisas que nós verificamos bastante, né, quando é a síndrome respiratória do sono, ou mesmo na apneia, enfim, o que nós temos que verificar é o quanto que esse paciente tem de capacidade respiratória. Então, como é que está esse diafragma? Ele está muito acima, está propiciando uma respiração mais superior, mais inferior? Então, veja, eu estou indo lá de baixo para cima e verifico muito a força abdominal do meu paciente.
porque a força abdominal, ou seja, a região da pelve não tensa e sim equilibrada, e a musculatura, né, que envolve o abdominal e as costas bem estabilizada, eu vou conseguir estabilizar, baixar, na verdade, esse diafragma, estabilizá-lo e procurar aí, propiciar, na verdade, uma maior capacidade respiratória. Com isso, eu consigo estabilizar de uma forma indireta o ocioide, porque a gente sabe que ele é flutuante, mas eu chego ali aonde eu quero, que eu quero o maior espaço intraoral. E quando nós vamos avaliar essas estruturas, que são essas, né, que a fono avalia também, então a boca, a língua, bucinador, enfim, os músculos, eu quero sempre me atentar ao espaço intraoral que eu tenho. Como nós precisamos de dados objetivos para poder comparar o começo, o meio e o fim, então nós temos 3 formas de lidar com esses dados que nós consideramos objetivos e óbvio que tem muito mais coisa para fazer, né? Porque uma foto e uma filmagem, ela pode ser considerada subjetiva, uma vez que cada um tem um olhar para a mesma figura, a mesma foto, a mesma filmagem. Então, eu trabalho bastante com paquímetro, já com crianças pequenas, para fazer a medição da face, aonde eu falo que o padrão facial, ele é muito difícil de você estabilizar no seguinte sentido. Cada paciente tem um desenvolvimento craniofacial. Cada paciente tem um desenvolvimento mastigatório. Então, eu sempre avalio e comparo o paciente com ele mesmo. Eu tiro medidas de bucinador, aliás, de zigomático, tiro medidas de bucinador e masseter, tiro medidas de filtro, que eu tenho pontos fixos aqui para poder avaliar. Aí depois eu faço um protocolo, aplico um protocolo validado por Lacote Chevalier e adaptado por mim, que deste protocolo eu consigo tirar como que está a musculatura em cada um dos terços. Terços dentro da fonoaudiologia, quando nós trabalhamos com função, temos essa visão toda um pouco mais ampla, eu trabalho com terços dessa forma. O terço superior, o terço médio e o terço inferior, porque eu estou ligando as funções do sistema estomatoglosso-gnático. Sendo assim, esse protocolo vai me dar a condição muscular de cada um desses terços, além da função que eu vou iniciar o trabalho com o meu paciente. Então, nós já temos aí o paquímetro, temos o protocolo da função muscular, que vai te dar a condição da musculatura do seu paciente e a função do sistema estomatoglosso-gnático que nós iremos iniciar. Trabalho com os protocolos que você acabou de mencionar, quando eu vejo que eu tenho um comprometimento um pouco maior de sono agitado, tal, até para pesquisar um pouco desse sono agitado, ou mesmo dessa complicação que eu quero falar do refluxo. E também eu solicito flutuante, isto é uma verdade, mas para nós fonoaudiólogos eu preciso ter um parâmetro. A posição do ocioide, a coluna vertebral, ela vai me dar uma possibilidade de mensurar o meu trabalho, este processo. Então, eu faço eu peço essa radiografia vista lateral no início do tratamento, no meio do tratamento e no final. Com qual objetivo? Para validar, para poder provar o quanto que nós ganhamos de espaço intraoral, em termos de véu palatino, dorso de palato. Então, quer dizer, é todo um conjunto. É por aí que a gente norteia o nosso trabalho dentro da fonoaudiologia. Maravilha. Em relação à avaliação com o espelho para avaliar a respiração, as funções, você tem um questionário específico que integre a parte de hábitos bucais, funções e também a parte de distúrbios respiratórios do sono que você utiliza? Então, nós trabalhamos assim, avaliando as funções do sistema, né? Mas então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com alimentos.
Então, eu vou trabalhar com a parte dos alimentos, aonde ele vai trazer diversas consistências. Por que eu estou assim hesitando em falar? Porque quem trabalha muito tempo com motricidade orofacial avalia o seu paciente com qualquer tipo de alimento. Mas nós vamos pensar num basicão, tá? Num básico ali. Então, eu pediria para trazer um pão de queijo, porque a consistência ela é mais parecida com o chiclete. Eu tenho que aumentar a minha amplitude mastigatória para dar conta de mastigar esse pão de queijo. Eu peço uma maçã Fuji, porque o paciente vai ter que lidar com a casca, com a polpa e com o sumo, ou seja, tem que ser a Fuji, porque ela tem mais sumo, né? E aí ele vai ter que trabalhar essa musculatura. Então, eu já começo a avaliar como está essa língua, como está esse bucinador, como está esse orbicular, não só no sentido de você poder deglutir esse alimento, não. Eu estou pensando em como que ele se organiza com o alimento, porque daí eu já consigo avaliar os músculos da língua, né? Então, o estiloglosso, na organização do bolo alimentar, da injeção do alimento, enfim. Trabalho também com o espelhinho de Glatzel, mas só que nós fazemos o seguinte, o paciente vai assoar a narina, e eu posso ajudar, se tiver com os pais juntos também, em bombinha de um lado, em bombinha do outro. Só depois que eu tiver essa narina liberada, é que eu faço a avaliação com o espelhinho. Mas tem mais um grande detalhe aí. Tudo isso é feito com o paciente na postura adequada, ou seja, os pés no chão, né? Então, ele tem que ter o apoio plantar, ele não vai recostar na cadeira, ele vai ficar numa banqueta e vai ficar, então, estou propiciando para ele um equilíbrio aí das forças musculares. Só assim eu vou conseguir ter uma avaliação mais fidedigna, porque senão eu posso me perder aí. Mas eu gosto de usar aquele quiz de vocês, né, do sono. Eu acho ele muito legal, porque ele é bem para criança, porque se eu pegar os outros protocolos, né, os outros tipos de avaliação, eles fogem um pouco da realidade da criança. E o quiz que vocês propõem, ele é super legal. Exatamente, muito Então, bacana. assim, na verdade, o quiz do sono é algo simples para ajudar a comunidade. Quem acha que o filho pode ter algum distúrbio do sono, ele preenche, mas nós temos um formulário que a gente passa para os pais, por exemplo, agora nessa situação que às vezes não consegue fazer uma consulta devido ao Covid e tal. Então, eu tenho atendido muitos pacientes que me pedem, falam, olha, eu preciso de uma avaliação. Eu sei que nós, na odontologia, a gente não pode fazer teleconsulta, teleatendimentos. Mas, no entanto, doutora Patrícia, tem que são se muitos adaptar ao pacientes que momento. moram fora da cidade, moram em outros países, estão de aparelhos, precisam de uma atenção. Ou, às vezes, mães que estão esperando para consulta há muito tempo, como ver uma paciente especial precisando muito. Então, são situações que eu acredito que nós, por respeito mesmo, estou fazendo esse atendimento gratuito. Então, eu utilizo um formulário do sono, mando no WhatsApp da mãe, são 3 passos para essa consulta, com muito amor. Manda o formulário online, ela responde, manda as fotos do sorriso, ou fazendo algo de funções para eu avaliar como ele fala, como ele respira, como ele mastiga, quais hábitos ele tem, e depois eu falo com ela online. E já peço os exames complementares, que já nos ajuda. Se é algo que é da fonoaudióloga, eu vou indicar primeiro para a fonoaudióloga, ou para um otorrino. Então, esse encaminhamento já nos ajuda muito. E depois ele retorna. Então, isso facilita, dinamiza o trabalho das mães, né? E essa ficha clínica, então, além do formulário online, quando ele chega no consultório, ele tem uma ficha clínica que é de acordo com o professor Bergus. O que eu adoro é que ela tem uma avaliação inicial, intermediária e final, após o tratamento. É isso que tem que ter, né? Um acompanhamento. Essa primeira etapa, segunda etapa, você tem que avaliar quanto ele melhorou no novo padrão respiratório, quanto ele melhorou da mastigação, quanto ele melhorou na qualidade do sono. Então, esse questionário está disponível no Telegram, Distúrbios Respiratórios do Sono. E eu gostaria de te perguntar, se você que gosta muito de fisiopatologia, né? Que eu adoro também, mas a fisiopatologia do ronco,
das crianças que têm ronco, ela é diferente do adulto, porque as fonoaudiólogas, quero parabenizá-las todas, porque elas estão com muitos artigos científicos, estão Sim. estudando, pesquisando distúrbios respiratórios do sono. O congresso da Bissono foi perfeito, as fonoaudiólogas muito participantes. Então, eu quero saber, no adulto, a gente sabe que os exercícios, a terapia oromiofuncional melhora muito o padrão do ronco. Mas, em relação às crianças, como é a fisiopatologia do ronco na criança? Que Nós respira temos que pela pensar, boca, né? sim, nós temos que pensar assim, porque ela está em constante crescimento. Então, os tecidos moles aí, né, com relação aos tecidos duros, eles estão sempre se modificando, diferente do adulto. Porque o adulto, ele já está lá estabilizado, é aquilo e pronto, né? Você pode até fazer outras intervenções com cirurgias, ou mesmo com otorrino, ou mesmo com tratamento, mas já na criança, eu falo que assim, é o melhor momento para se trabalhar são com as crianças. Porque se você logo no começo encaminhar para o otorrino, já verificar como estão amígdalas e adenoides, fazer um tratamento para isso junto com o fonoaudiólogo, porque a gente trabalha bastante o soro fisiológico na narina para fazer toda uma limpeza, não só do nariz, é de orofaringe, né? Então, assim, a gente tem que pensar em todo esse trato para poder dar uma melhora nesse sono. Quando você pega uma criança, ela ainda não tem o padrão mastigatório totalmente estabilizado, diferente do adulto, que já tem o seu padrão estabilizado, assim como respiratório, deglutitório, enfim. Então, eu falo que com a criança, o prognóstico e a fisiopatologia, né, nos dá grandes chances de melhora muito mais rápido do que com o adulto. E todos os exercícios que nós fazemos, eles acabam dando resultado. Mas o que eu acho importante falar, sabe o que é, Pauline? É que não é pegar um monte de exercício e começar a fazer com o paciente 20 mil, 30 mil exercícios. Isso não é o objetivo dentro da fonoaudiologia. Nós temos que pensar que eu tenho que engramar algo novo. Desengramar algo que estava errado e engramar algo novo. Eu só vou engramar algo novo, isso é questão até da própria linguagem da criança, né? Se tiver a repetição, você tem um filho pequeno, não é isso? Ele deve assistir um monte de vezes o mesmo desenho. E aí você fala, nossa, de novo esse desenho, meu Deus do céu, mas o que acontece com essa criança e tal? Ele está processando aquilo, ele está interiorizando, ele está engramando todas as informações que tem naquele desenho. A mesma coisa com os exercícios. O que eu falo é assim, ao invés de modificar os exercícios, faça com que ele fique mais limpo, mais perfeito, mais adequado àquele padrão facial, que isso também a gente tem que levar em consideração. Então, eu falo assim, que existe sim uma diferença entre o adulto e a criança, que nós estamos pensando aqui até 7 anos, 8, enfim, devido a toda essa permeabilidade dos tecidos e tudo que eu posso intervir nesse momento. E a fisiopatologia, por exemplo, os exercícios que são passados para o adulto, a gente vê o resultado bem rápido. Agora eu vou dar um exemplo até de uma criança aqui, que dela está assistindo, e ela é uma princesa, e vou mostrar para vocês, ó, uma criança com 3 anos, que tem o hábito de sucção de dedo, já tem uma atresia maxilar, mas quando a gente vai ver a maloclusão, ela já está com uma maloclusão de classe 3, mas ela tem um padrão facial perfeito, mesocefálico, e essa protusão da mandíbula, né, vamos dizer assim, muito devido à postura de língua baixa na deglutição, tem uma falta de selamento labial. E quando a gente vai pedir a radiografia, a teleradiografia, a gente observa realmente que, olha, onde tem a passagem do ar do nariz e adentrando, tem uma restrição que tem um tecido adenoideano. Muitos pais, às vezes, não querem operar adenoide, porque muitas vezes a adenoide, se ela tem 70%, 80%, é indicada a cirurgia de adenoide, tem muitos bons resultados. Melhora o ronco. Mas muitas vezes a criança que tem 40% de adenoide, ela quer fazer um tratamento preventivo ou até mesmo um tratamento com o aparelho. Então, eu vou mostrar esse caso. Ó. Ela utilizou o aparelho disjuntor e melhorou muito a teleradiografia
antes e Uhum. após o disjuntor. Melhorou o padrão e tudo, mas quando a criança continua com o hábito do dedo ou continua respirando pela boca, é necessário outros tipos de aparelho. Por exemplo, eu utilizo muito o Habit Corrector e indico muito para fonoaudióloga. Então, eu quero entender, por exemplo, nesse caso ou em outros, como é a sua conduta em relação à terapêutica Aos hábitos mesmo. nocivos. Então, é assim. Tudo que eu falo depende, né? Então, assim, chupeta faz mal, mamadeira faz mal, sucção de dedo faz mal, tudo depende do tempo, da intensidade com que faz isso, né? Com a frequência que faz. Então, eu sempre falo assim, olha, primeira coisa com a criança, eu tenho que estar junto com ela, porque se ela está sugando esse dedo, se ela está fazendo determinada coisa, é porque é prazeroso para ela. Eu tenho que entender primeiro por que é feito isso. Então, o que nós fazemos? Nós tentamos, diante de tudo que está acontecendo, chegar a retirar esses hábitos nocivos, mas eu sempre levo em consideração o seguinte: se você adora comer chocolate, vamos supor. Aí eu chego e falo assim: olha, Paulina, a partir de hoje você não pode mais comer chocolate porque está te fazendo mal. Você vai engordar, vai fazer mal para a sua saúde, você vai ficar muito ansiosa, você não vai dormir. E o que você vai fazer? Não vai fazer nada. Então, eu falo assim, criança, você tem que negociar, você tem que entender o porquê que ela está fazendo e entrar junto com ela nessa questão. Então, se eu estou sugando, se ela está sugando o dedo, ao invés de eu falar assim, nossa, você suga o dedo, que coisa feia, estou supondo, né? Eu falo assim, nossa, sugar o dedo deve ser tão bom, né? Deve ser uma delícia sugar esse dedo. Nossa, deixa eu ver seu dedo. Nossa, muito legal, né? Ele até parece uma chupeta, muito bacana, tal. Você sabia que esse seu dedo, aí eu vou conversando, explicando para a criança, tal, porque os hábitos nocivos, eles vão interferir, lógico. Essa língua baixa, ela vai interferir, mas eu tenho que dar condições para essa língua baixa conseguir subir, eu tenho que dar condições para essa criança retirar essa sucção de dedo, eu tenho que dar condições. Então, isso que eu falo, nós não podemos ser muito firmes naquilo que colocamos, porque você não vai conseguir nada, você vai dar um comando e não vai acontecer. Outra coisa que eu acho bacana dizer é que todo mundo sabe mandar, né, Pauline? Você sabe que até seu filho, sua filhinha, quando era pequena, seus filhos pequenos, tem 1, 2 anos, está mandando na gente. Então, eu falo assim, que mandar todo ser humano sabe. Assim que nasce, já sabe mandar em alguma coisa, né? Mas cobrar, poucos profissionais sabem. Então, eu falo que a diferença entre um profissional qualquer e o profissional é aquele que, ao invés de só mandar, ele também sabe cobrar com carinho. Supervisiona, Então, né? exatamente, que é o que você está fazendo, que é o que eu faço. Então, quer dizer, você está preocupada, você é responsável pelo desenvolvimento desses seus pacientes, assim como os meus com cirurgia ortognática. É um momento que não poderia ter parado, né? Então, eu tenho que entrar de qualquer forma aí, como uma paralisia facial, enfim. E mesmo os meus pequenos, né? Porque eles, se eu não trabalhar agora nessa questão onde eles estão sem ou com muita atividade ou com pouca atividade, aquela respiração oral vai ficar pior do que já estava. Então, concorda que eu tenho que supervisionar, que eu tenho que chegar junto e perguntar, e aí, o que é que você fez que a gente combinou na terapia passada? Então, a primeira coisa é retomar. Eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas em passar exercícios, fazer isso, fazer aquilo, e, na verdade, menos é mais. Converse com o seu paciente, entenda o seu paciente, para que você, assim, tenha adesão à terapia e um maior resultado com relação a todas essas questões, né? Mas é óbvio que nós tentamos sempre tirar esses hábitos. Doutora Patrícia, eu, pela minha experiência mesmo clínica, eu trabalho muito com os aparelhos ortodônticos, ortopédicos. Nesse caso, a gente utilizou um disjuntor. O disjuntor é um excelente aparelho, ele vai melhorar o crescimento da maxila, né? Muitas vezes a maxila está atrésica devido à respiração oral, ou os dentes estão protuídos, né? Com uma protusão. Então, vai melhorar muito a relação do crescimento maxilar. Melhora a respiração, muitos artigos, a gente até colocou no Telegram sobre isso, mas tem um grande desafio do disjuntor, que a postura Qual de é? língua fica baixa. Então, muitas Sim, mas não crianças que transitório. É após o transitório. tratamento do disjuntor,
que ainda respiram pela boca e não tem selamento labial, além da fonoaudióloga, quando a criança ronca, respira pela boca, ou muitas vezes tem uma deglutição atípica, ou sucção de língua, eu tenho trabalhado, minha experiência com o sono é com o Habit Corrector, que é um aparelho utilizado a partir de 3, 4 anos de idade. É como se fosse uma chupeta, ao invés de ser a chupeta que é ruim, é um aparelho que vai melhorar a sua posição da língua. Então, ele tem esse dispositivo que faz o selamento labial, a criança posiciona a maxila superior, a mandíbula, muitas vezes de criança que está com retrognatismo, ele joga a mandíbula, avança a mandíbula, e por dentro nós temos um dispositivo que é um reeducador lingual. Então, a posição da língua das crianças, a maioria, quando a gente começa com esse aparelho, é baixa. Principalmente quem faz, às vezes, a frenectomia, não consegue elevar a língua. E então a gente pede para ele posicionar a língua superior. Média de 86% das crianças, a adaptação é rápida já no primeira semana, primeiro mês. Melhora muito o bruxismo, mas para melhorar a respiração oral, média de 3 meses. Quais são os nossos desafios? A criança, quando tem sensibilidade na língua, tem ânsia de vômito, ou a criança que muitas vezes ela já respira e ronca muito à noite, então ela não consegue usar o aparelho de imediato como qualquer outro aparelho ortopédico. Então, o que nós fazemos? Um protocolo de adaptação. E quem me ajuda nesse protocolo é a fonoaudióloga. Então, para eu conseguir ter um sucesso com esse aparelho, é importante o trabalho fonoterápico para fortalecimento. Eu queria que você explicasse sobre a sensibilidade, a mobilidade e a motricidade da língua. Então, vamos pensar antes disso, né? Foi o começo da minha fala. Então, se você pegar um roncador, o espaço intraoral dele está mínimo. Se eu pegar um respirador oral, o espaço intraoral dele também está mínimo. Eu tenho um dorso de língua extremamente tenso e tenho um véu palatino que não trabalha. Qualquer coisa que você colocar na boca desse paciente, que é o que acontece com o roncador adulto, tá? Só para você ter uma ideia, é a mesma coisa, não muda nada. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que primeiro dar uma liberada aí. E a língua não é o principal neste caso. A língua é aquilo que você está vendo. O que você está vendo sempre é o sintoma. Vai em busca da causa. Então, se a causa é a questão respiratória, eu vou propiciar o maior aumento dessas regiões para conseguir fazer essa respiração. Então, vamos pensar numa coisa simples. Todos os materiais de sopro, com os bucinadores inflados, ou seja, com as bochechas gordas, eles vão propiciar esse aumento do espaço intraoral. Eu escovando essa língua, que daí você vai ficar brava comigo, mas aí eu estou pensando em musculatura da língua, eu vou escovar sempre para dentro, porque aí eu vou estimular tanto a musculatura intrínseca ou extrínseca da língua e vou dessensibilizando esta língua e junto com isso eu vou abrindo minhas caixas de ressonância. Se eu abrir as caixas de ressonância desse paciente, eu vou propiciar o véu palatino funcionante. Então, veja bem, eu prefiro trabalhar com a postura, com o véu palatino funcionante, né? E com o relaxamento do dorso de língua e essa escovação, porque naturalmente eu vou conseguir mais espaços e aí sim tem espaço para esse seu aparelho, né? Senão, não vai adiantar nada, né? É por aí que eu trabalho. Esse aparelho, ele foi idealizado pelo professor Bergson, né? Então, ele é utilizado... Muitos já me perguntam, ele é utilizado na infância, de 3 anos, muitas vezes a criança ela vem chupando a chupeta e a língua tá com uma deglutição muito desagradável, muito deficiente. Então, ele ajuda muito na parte de deglutição e na troca a chupeta por algo que vai fazer ele respirar pelo nariz e o padrão respiratório melhora muito no 3º mês, porque ele tem que ser usado à noite e 1 a 2 horas durante o dia. Agora, quando a criança ela respira pela boca e tem um retrognatismo mandibular acima de 7 anos, e são aqueles pacientes que têm protusão de incisivo e muitas vezes a interposição do lábio inferior, que é um enorme desafio para a ortodontia. Então, nós utilizamos outro aparelho, que é um aparelho que vem com as edentações.
Então, ele é um aparelho, esse eu já tenho experiência de 22 anos com ele, que é idealizado pelo professor Bergs também. Então, a criança ela vai inserir a maxila, mas ele tem as edentações. Então, vai ter aqui uma adaptação dental-alveolar de avanço da mandíbula e vai melhorar porque ele acaba intruindo os incisivos, lingualizando também, levantando essa dimensão vertical, onde vai melhorar o padrão respiratório, né? Esse espaço aéreo, essa aeração. Só que muitas vezes, Você quando a deu criança... espaço ali para ele, né? O desafio é que a criança, muitas vezes, se ela continua com interposição de lábio inferior, é uma das grandes recidivas que nós temos. Então, daí a importância da fonoaudióloga nesses casos e o que você trabalha com o lábio que pode nos ajudar. Nossa, aí é uma coisa muito simples. Pior que eu não estou com nada aqui, mas eu vou fingir que eu estou na época de pandemia. E vamos pensar que isso aqui é um garrote, certo? Um garrote de 5 milímetros. Ele vai colocar aqui no vestíbulo e aí eu vou começar a soltar. Porque, na verdade, esse lábio aí, o meu problema não é o lábio, coitadinho. O meu problema é o mentual. O mentual está extremamente rígido e se eu começo a liberar esse mentual, vai facilitar a utilização desse aparelho. Então, eu tenho que cada vez mais liberar o mentual, jogar esse mentual para frente, porque é isso que eu quero, porque eu estou no crescimento craniofacial, ainda 7 anos, né? Eu consigo fazer isso. E ponho no vestíbulo garrote para poder fazer a lição de casa, para poder assistir. E como ele é uma borrachinha, muito tranquilo, eu pego colorido, é que eu não tenho nenhum aqui, mas não tenho mesmo, porque ficaram nos consultórios, não é que eu não tenho aqui no local, é porque acabou ficando por conta da pandemia. Então, eu utilizo os garrotes aqui. O que pode ser que eu fiz agora já com vários pacientes, até fiz com um ontem. Eu falei, lembra daquele algodão que coloca na boca do dentista? Olha aí vocês entrando. Eu falei assim, então você vai pegar o algodão, vai tentar fazer um rolotezinho assim, ó, e vai colocar nessa região e nessa, que era para cirurgia ortognática. Por dentro, no vestíbulo. Tanto aqui como aqui, que era para cirurgia ortognática. E aí eu começo a liberar essa musculatura. Veja bem, junto com isso, eu tenho que liberar, eu estou liberando o lábio, mas se eu não liberar o mentual, você não vai ter resultado. Porque você está pensando só em lábio. E o lábio não é o problema. O lábio é o que, na verdade, os tecidos moles acompanham os tecidos duros. Se eu tenho aqui uma discrepância, o que vai acontecer com o tecido mole? Ele está procurando o tecido duro aqui dos dentes. É isso que ele está fazendo. Ele não está procurando tecido... Não tem outro tecido duro. O que ele vai procurar? Ele está achando que dente ele não tem é o toque, osso. né? Exatamente. Quando ele tem o toque, aí vai melhorar Aí o tudo bem. Mas como não tem, ele está achando que o dente é osso. E aí ele vai e fica. E ele se acomoda muito bem, muito E bem. a bandagem elástica? Explica para nós um pouquinho, porque muitos pacientes, até pequenos, até bebês que respiram pela boca, respirar pela boca, roncar, não é normal, desde bebê. Então, Sim, tem pelo que ser amor de Deus. avaliada essa criança. A academia de pediatria já fala que tanto o ronco quanto esses atos tem que ser avaliado a partir de 1 ano, 2 anos, mas eu acho que tem que ser bebê. E como os bebês estão aderindo, as mães estão fazendo a bandagem, que é essa estimulação, e também crianças de 3 anos, 4 anos, e melhorando muito a respiração. Como é essa bandagem elástica? Então, essa bandagem elástica, deixa eu só pedir para trazer a bandagem aqui. Mostra. Pessoal, sabe a bandagem nós estamos tesoura? com É que eu mudei de lugar. 10 E meu gato minutos continua. antes, 10 Tá. minutos ou 7 minutos para terminar. Doutora Então, eu quero Patrícia, chamar a atenção do pessoal. você quer que eu volte e a gente faz mais 15 minutos depois que terminar? Não precisa. Olha só, o que eu quero mostrar é assim. Eu acho super legal essa, mas foi como eu mostrei no congresso. A primeira coisa que eu tenho que fazer com a bandagem é baixar o laringe. Porque, concorda, se eu baixar, põe a mão, todo mundo aí na sua garganta e tal, e baixa o laringe, obrigada. Baixa essa região. Quando eu baixo essa região, fica baixando. Eu aumentei meu espaço lá atrás. Então, a língua já começa a entrar. Isso é clássico, é básico, tá? Quando eu faço isso daqui, eu já consegui dar condições da minha língua baixar. Eu ponho outra bandagem na região
aonde eu quero fazer com que a língua vá lá para cima. Então, a bandagem chegou aqui. Se não der, a gente chama mais 15 minutos, tá? Mas só para ter um exemplo. Então, eu vou pegar uma bandagem, lógico que eu vou fazer de uma forma bem simplista, é só para elucidar aqui, tem que ter um curso de bandagem, tem que entender a bandagem, a medida certa da bandagem, mas só para não ficar sem explicar, porque vai ficar bem bacana, vocês vão ver a diferença que dá. Eu estou aqui, ó, colocando meu ponto fixo aqui embaixo, bem do lado do laringe, né? E aí eu vou... A bandagem que eu estou pegando está tudo muito diferente, é só por causa do tempo, mas eu quero mostrar que se eu colocar a bandagem só de um lado, eu já fiquei com o meu laringe diferente, a minha voz, ela começa a mudar. Por que que ela começa a mudar? Porque aqui eu dei uma discrepância nas minhas pregas vocais. Não sou eu que estou provocando isso, não. É porque eu fiz de propósito só de um lado. Você pode ouvir que minha voz mudou. Então, para provar que realmente eu consigo baixar o laringe, se eu souber a forma correta. Então, a primeira coisa é dar espaço ali atrás, certo? Para poder ganhar espaço em dorso e em véu palatino. O outro é você dar condições dessa língua subir. Então, eu vou colocar na região que é de submandibular, sempre com movimento contrário. Eu faço uma papada, tá? E ponho aqui. E o outro, que é o que é mais conhecido e que, na minha opinião, antes de colocar, o principal são esses dois, é o da boca. Ele ajuda demais, mas veja bem, ele ajuda muito naqueles que já têm condições fisiológicas para fechar uma boca. Para quem não tem, é simplesmente você matar uma pessoa. Né? Imagina tudo colabado lá, você com dificuldade respiratória e, de repente, vem alguma coisa e fecha a sua boca, você não sabe o que você faz, porque o dorso você eleva mais ainda. Esse daqui eu vou colocar em orbicular, sempre eu tenho que fazer um movimento contrário, e aí vocês vão verificar que eu vou colocar só em um e não em outro. Ó, faço um ó. Eu pus tudo errado, porque eu queria mostrar para vocês. Ela tá muito bonita. Olha como aqui tá linda. Juntou, e aqui não. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, assim, primeiro tem que saber a forma correta de colocar a bandagem. Mas eu tenho que entender as estruturas, porque se eu não entender, eu vou colocar errado como está aqui. Entendi. Doutora Patrícia, então, quem coloca essa bandagem é a fonoaudióloga. Tem que ser feito um curso. O curso de motricidade da doutora Patrícia é fantástico. E tem ele online. Então, quem está com desafios e quer aprender mais, esse curso é maravilhoso. E, como muitos pediram, nós vamos dar um curso juntas. Eu com a parte de ortodontia infantil, falando mais sobre o... Eu vi que tem perguntas do McNamara, eu uso, mas ele causa muito sangramento na hora que vai remover. Alguns casos que eu uso, não muitos, mas a gente vai fazer esse curso pelo Zoom, 2 horas de curso, 1 hora comigo, 1 hora com a doutora Patrícia, de motricidade oral com ortodontia, ortopedia e miofuncional. E o que mais, doutora Patrícia? Acho que é dia 21, a gente vai fazer à noite, mas a gente manda no Instagram ou Paulene Cardoso ou Patrícia Faro. E o que mais são suas considerações de uns 4 minutos finais? 4 minutos finais, né? Eu acho que é interessante entender a síndrome do respirador oral, antes de mais nada, mesmo pensando em aparelho. Então, se você não entende essa fisiologia, você vai acabar se perdendo. É importante saber como avaliar o seu paciente. Então, é aquilo que eu falo, que graças a Deus você tem esse olhar como um todo. E fica aí meu convite para vocês assistirem minhas aulas online de disfunção temporomandibular, de assimetria facial, síndrome do respirador oral, motricidade orofacial, mas o que eu acho mesmo é que assim, essa troca entre os profissionais é que acaba sendo muito rica e eu só tenho a agradecer. É fundamental. Inclusive, tem um paciente assistindo que quer fazer o teleatendimento com você, ele pôs a pergunta, quer fazer o teleatendimento, e eu acho super importante a gente deixar claro, na verdade, nada substitui ao presencial, mas um paciente que está morando em outra cidade ou precisa da sua motivação
tanto para fazer um exercício fonoterápico, quanto para utilizar o aparelho ou tirar dúvidas, eu estou fazendo esse teleatendimento gratuito para os pacientes. Na verdade, não é consultinha e nem dar uma olhadinha. Então, é realmente a gente mostrar a nossa experiência. Quantos alunos me ligam por dia? Doutora, o que que eu faço nesse caso? O que que eu faço? Isso é experiência. Então, ele é um teleintegração, né? Tanto com os profissionais quanto com os pacientes. Deixo aqui para vocês o nosso gibi Heróis do Sono. É como eu motivo as crianças, tanto falando da fonoaudiologia, da fisioterapia. É uma história muito legal. Lindo, Então, lindo. está no nosso site DRS, Distúrbios Respiratórios do Sono.med.br. Falem comigo no direct ou com a doutora Patrícia. Tem algumas perguntas, eu não consigo responder tudo hoje. Deixa eu só falar um negocinho legal, Fala. que eu atendo à distância desde 2007. Então, para mim, é muito tranquilo atender criança, idoso, à distância. Nós temos técnicas para poder avaliá-los à distância, principalmente nesse momento de pandemia, de uma forma eficaz e que nós podemos chegar a um diagnóstico fidedigno, né? Então, e outro recadinho, nós estamos com a Clínica do Sono Kids em vários lugares no Brasil. É um selo que você recebe no seu consultório para ter os padrões da nossa ficha clínica, dos flyers, dos gibis e um e-book de distúrbios respiratórios do sono. Eu vou pegar todos que estão aqui e amanhã de manhã, 8 horas, alguém vai ganhar esse e-book de distúrbios respiratórios do sono e de ortodontia infantil. Então, a gente mostra, acho que é dia 21, nosso curso de ortodontia infantil e oromiofuncional, e a gente passa para vocês. Todas as perguntas vão ser respondidas. Até amanhã, que agora é cuidar de criança e ser feliz e agradecer. Muito obrigada, de todo o coração. Obrigada Deus pela nos oportunidade. abençoe. E um grande abraço para toda a sua família. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Muitas pessoas, muitos professores. Obrigado por essa atenção. Os pacientes, as fonoaudiólogas. É um momento da gente aprender e crescer juntos. A gente cresce juntos e pode expandir muitos conhecimentos. Eu falo de experiência. Porque conhecimento a gente pega um livro... tem vários artigos no Telegram, tá? Distúrbios respiratórios do sono. Mas a experiência mesmo é ao vivo e a gente online consegue passar para vocês um pouco. Então, um grande beijo. Muito obrigada a todos pela presença, obrigada pelo convite e até os próximos encontros. Até Isso mais. mesmo. Um beijo grande. Obrigada. Um beijo, tchau. Com certeza que deseja encerrar o vídeo. Como que eu salvo?